primeira coisa é saber se vocês têm alguma dúvida, né? Eu, assim, antes de passar a atividade, eu queria que vocês lessem um pouco, dessem uma olhada lá naquele material que está lá, né? E daí, se quiserem, por exemplo, a Shirley tinha uma questão aí. Se mais alguém tiver alguma pergunta ou alguma observação que queira fazer. Não? Não, professor. Tá. Eu tenho só uma dúvida com relação àqueles áudios, professor, Aham. que tá, quase todas as atividades, acho que todas estão embaixo dizendo que pode ser por áudio, né? Igual eu incomodei o senhor final Ah, de semana sim. aí, tenho uma Aham. dúvida, qual é a base assim, de minutos que o senhor permite? Qual é o Ou não quê? tem essa? Assim, um tempo médio assim para considerar a Não, atividade, porque não, eu tenho medo de ficar em uma atividade muito longa, né? Eu falo pra caramba. não tem problema nenhum. O, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando presencialmente, né? Então os grupos iriam apresentar as análises que fizeram. E essa apresentação teria que limitar o tempo para não extrapolar o horário da aula, por exemplo, né? Ou então, se passasse do horário, deixaria para a semana seguinte, né? Agora, para entregar para mim, não tem, porque não vai atrapalhar de forma alguma o, os outros alunos, né? E faz o quanto você acha que é necessário e suficiente para desenvolver a sua análise, né? Certo? Certo, obrigado. Aham. Teve um aluno da outra turma, do espanhol, que ele resolveu fazer por áudio também. Só que ele fez assim de um jeito muito amador, como se ele estivesse conversando comigo, sabe? Tipo assim, professor, o que eu entendi foi X, Y e Z. E não como se ele estivesse apresentando uma análise para alguém, né? Então, quando for fazer por áudio, tem que pensar como se estivesse apresentando a análise para a turma, né? É isso que tem que tomar cuidado, assim. Então, e também, por exemplo, ele nem leu o poema, né? Falou assim, eu escolhi o poema X. E daí começou a falar, eu achei isso, isso e isso, né? Só que eu não sei decor todos os poemas, né? E faz parte da análise a leitura, e daí ele vai mostrando no poema as características que achou, né? Assim como no trabalho escrito, a gente coloca o texto, né? Certo? Tudo bem, Eduardo? Essa dica de não informalizar aí foi boa. Tudo, obrigado. Beleza. É, assim, por exemplo, o vídeo também pode fazer por vídeo. No ano passado, teve um grupo que fez, né, assim, o trabalho final, né? Ou, ou um dos trabalhos entregaram por vídeo e fizeram direitinho como eu esperava, assim, imaginando que eles estivessem apresentando o trabalho para a turma, né? Então, não pode, só porque é áudio ou vídeo, perder a ideia do trabalho acadêmico, né? Bom, mas então, a primeira coisa que eu queria, assim, saber de vocês era isso, se tinha alguma dúvida, alguma questão, né? Então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, nenhuma observação, eu vou falar sobre o último dos principais heterônimos do Fernando Pessoa, né? Então, os principais são o Alberto Caeiro, né?
que é aquele que é uma espécie de mestre dos demais, né? E que, assim, um dos temas dele é a questão da simplicidade, da, da proximidade com a natureza, de não ter metafísica, assim, de ter uma tentativa de negar os conflitos do pensamento moderno, né? De questão de identidade que aparece no Fernando Pessoa ortônimo, ele traz uma resposta assim de não de negar esse tipo de conflito, né? E então esse é o Alberto Caeiro. Ele escreve também uma linguagem bem simples, né? Na nota biográfica do Alberto Caeiro, o Fernando Pessoa diz que ele praticamente não tem estudo, né? Uma espécie de poeta assim espontâneo e tal, né? E escreve como se estivesse falando sem grande elaboração, nem sofisticação, nem formal, nem de vocabulário, esse tipo de coisa, né? Daí depois tem o próprio Fernando Pessoa, né, que é talvez o mais variado, né, que trata, por exemplo, dessa questão da própria identidade dele, né? Então a gente viu aquele o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. É um dos poemas mais conhecidos dele. E também a gente viu o livro Mensagem, alguns poemas, né, que tratam de uma espécie de utopia da retomada do Império Português, né, num sentido mais místico, assim, né. E o último que a gente viu é o Álvaro de Campos, que é o futurista, o mais ligado às vanguardas, e também a temática dele é de exaltação da máquina, esse tipo de coisa, né? Então, também a forma do poema dele é bastante parecida, né? A gente fez uma espécie de mostrou, né, a influência do Walt Whitman, por exemplo, né, sobre a obra do Álvaro de Campos, né? O Masson Moisés, naquele livro A Literatura Portuguesa, né, ele vai dizer que a gente poderia até considerar que todos os heterônimos do Fernando Pessoa, incluindo o próprio Pessoa, o ortônimo, poderia considerar que tudo isso são aspectos do Álvaro de Campos, né? Como se fosse assim, pelo fato do Álvaro de Campos ser o mais moderno e o mais experimentalista, ele poderia se desdobrar em várias personalidades, incluindo o próprio ortônimo, né? O que é uma maneira de explicar, né? E por fim o Ricardo Reis, né? Que é assim, a gente pode dizer que o característica principal dele é uma espécie de neoclassicismo, assim, né? Então ele fala das divindades mitológicas, da cultura clássica, né? Só que, claro, não exatamente como acontecia no neoclassicismo propriamente dito, né? Arcadismo, que é outro nome do neoclassicismo, né?
eu estava vendo aqui num volume que eu tenho da obra poética completa do Fernando Pessoa, a parte que é do Ricardo Reis é a mais curta, né? Então é o heterônimo que menos produziu, né? E eu vou colocar aqui um poema dele que eu acho que é um dos mais importantes não, um dos mais conhecidos, né? Mas ao mesmo tempo que é um dos mais conhecidos, é um dos que menos apresenta essas características que a crítica aponta como sendo próprias do Ricardo Reis, né? Então, vocês conhecem esse poema aqui, ó? Alguém quer ler? Ou alguém pode ler? Eu posso ler, professor, se o senhor quiser. Tá, Posso ler. pode. Tá. Para ser grande. Para ser grande, ser inteiro, nada. Teu exagera ou exclui. Se todo em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Certo, obrigado, Kelly. De nada. Vo- Vocês conhecem esse poema ou já conheciam esse poema? Eu não. Também não. Ninguém conhecia? Não? Não. Tá. Mas vocês vão ver que agora que vocês conhecem, né? Vocês vão ver que esse poema é um dos mais citados, assim, né? E é do heterônimo Ricardo Reis, né? Mas vamos pensar assim, o que ele está dizendo, afinal de contas? Eu acho que é meio sobre simplicidade. Foi o que me passou, pelo menos. Aham. Por quê? Ah, essa questão também, tipo, de se entregar ao que você está fazendo. Aham, Tipo, seja completo em tudo que você faz. E põe aham, tudo que você é, no mínimo que você está fazendo também. sim. Não sei, me passou essa impressão, pelo Aham, menos. tem essa impressão mesmo, né? Pode dar a entender que a pessoa deve ser intensa de alguma maneira, ou Tipo, se jogar de cabeça nas coisas. Sei lá, aham, emocionada, assim. aham, se entregar completamente, né? Mas também não exagerar, né? Nada teu exagera ou exclui. Ah, é verdade, bem observado, Eduardo. Não exagerar. Essa ideia de não exagerar tem muito mais a ver com aquilo que se destaca, né, com aquilo que a crítica destaca na poesia do Ricardo Reis, do que a outra ideia de intensidade, né, de dar a toda de si, sei lá, como que a gente pode resumir a outra ideia possível. Eu acho que é um conselho, né? Tipo assim, Aham, usando o imperativo, é um conselho sim, sim, do é um tipo, conselho. pra gente ser inteiro em tudo que a gente faz, mas pra aceitar, né? Tipo, Aham, como a gente é mesmo. sim, também. Não tem, não tem aquela ideia de conflito entre as partes do eu, né? Porque essa ideia de conflito entre as partes do eu Sim, é uma ideia moderna, né? Que está bastante presente
do Fernando Pessoa, de certa forma, né? Aqui Sim, parece que também a relação com a Lua, pelo fato de ser um astro celeste distante, né, da gente, né, alto, né, como ele diz aqui, alta, né, alta, sim. tem um pouco a ver com isso, né, algo que está distante dos conflitos que a gente Pode ser uma questão religiosa, mas não uma religioso. coisa maior, já que está tão distante, alguma coisa mais voltada para crenças. Tem um pouco a ver com religião, mas no Ricardo Reis, essa questão religiosa é chamada de neopaganismo, né? E não Não uma religião em si, mas talvez uma fé própria dele. é uma fé como se assim na natureza como aquilo que ensina como a gente deva viver, né? O Pai Entendi. seja você mesmo em essência e assim será. É, é uma forma de expressar isso também, né? Ser sem esconder nada, mas também não exagerar nada, né? E mais ou menos isso, né? Mas tem uma outra coisa que é bastante Tipo, própria. Oi, oi. a Lua ela só existe e por ser ela mesma, ela brilha, né? Ela tá ali iluminando todo o lago. Então, por ser Aham, ela e em sua essência, eu acho que é mais ou menos isso. Que a gente sim, seja o que somos em essência, assim. Que a gente não precisa fazer algo para chamar atenção, certo. sabe? Com arrogância, algo assim nesse sentido de ser superior, porque a gente não precisa Aham, ser assim para ser grande. Pelo menos assim que eu certo. entendi. Aham, também. É. Acho que uma palavra que define bem o que a Kelly e a Elo disseram, professor, é a questão da autenticidade, né? Aham, Ser autêntico, fidedigno àquilo sim, que você é mesmo, né? sim, Sim, sim. aham, certo. A pessoa não precisa forçar nada, não precisa fingir, né? Ela tem que, ela, de certa maneira, tem algo a ver com espontaneidade também, né? É, Pode estar ligado também a uma questão um pouco racional, tipo, faz o que você quiser aí, mas seja racional. Tipo, de certa maneira, né? Não é nada assim, não é um tipo de poema que seria escrito no romantismo, por exemplo, né? Porque o romantismo uhum. é aquele sentimentalismo exagerado, né? Mas, É. que mais? Do ponto de vista formal, o que dá para perceber? Versos Ah, livres, verso livre também. Nossa, a gente falou a mesma coisa, Shirley. ausência de rima também, né? A ausência de rima, sim. A ausência de rima, sim. Mas Então quer dizer que os versos não são livres. não. Tem uma métrica bastante precisa aí. Embora não. Mas eles não são perfeitamente equilibrados. Sei lá, eu falei nesse sentido, eles são diferentes. O Não, tamanho dos então. versos. Não, então. É 10 6 10 6 10 6. Exatamente assim, né? Hum. Claro que ele não está seguindo um modelo pronto, mas os versos, eles têm essa medida, né? Eu acho que tem essa coisa também do verso grande e o verso pequeno, verso grande e o verso pequeno. Acho que para Isso. dar essa É, ideia. mas Essa questão do equilíbrio, né, que ele fala também, eu acho que isso. combina. É.
com o que ele quer Isso. passar no texto. Aham. Caraca, Elô, arregaçou. Fala de novo aí, Elô. Arregaçou. Besta. Fala, Elô. Não, era isso. Ó, Era essa que eu acho que simbolizou bem assim o poema, né? Essa aham, questão da diferença do verso de, sim, de um para o outro, assim, que um é aham, realmente maior. Então, como ele expressou isso visualmente também, achei muito interessante. sim, é, que é Na ideia e na estrutura, né? Massa, hein? assim, que é equilibrado também na forma, né? Ô, professor, uma dúvida aqui rapidinho. Fala. Que eu não era muito adepta de literatura na escola, né? Mas não é esse cara aí, que era o tal do Carpe Diem lá? Car- Tipo, toda, viva o agora, viva o presente, Isso, aproveite o momento. é É ele, ele, não é? é ele, é. Boa. Ou ele é um dos, né? Ele é um dos que defende essa ideia, né? No poema dele, né? É isso mesmo. Ó, no Moodle eu coloquei esse livro aqui, né? Ó. E daí, esse livro, cada, assim, ele tem um capítulo para cada heterônimo, né? Para o ortônimo também. Então, aqui, ele vai apontando as características e analisa alguns poemas, né? Aqui o capítulo 9 já é análise de alguns poemas, considerando todos os heterônimos, né? É. Então, então, assim, caso vocês, né, sintam a necessidade de buscar mais informação, vocês podem consultar esse material, porque ele é bem didático, ao mesmo tempo completo, né? E eu vou agora. Isso, Oi, fala. essa, essa, essa coisa assim que ele coloca do falar, do ser inteiro, ser todo, também não quer dizer que o homem mais simples, né, mais rústico, alguma coisa assim, ele também é grande. Então, ele trouxe essa simplicidade do homem, né, que não fala, né, de uma forma mais culta, mas trouxe num poema também né, que é todo, como o senhor falou, metrificado, né, e Aham, tal, e tudo e fez ser grande, né? Ele colocou uma palavra assim, uma palavra coloquial num verso num poema desses. Achei. aham. Eu acho que de tudo que você falou, a única coisa que não, que foge um pouco é a ideia de rústico, né? Sabe? A ideia de rústico, acho que combina mais com o Alberto Caeiro, né? Porque Ah, sim. é, porque o Ricardo Reis, ele vai dialogar com a tradição clássica, então pressupõe uma espécie de erudição, né? Embora aqui não apareça, nesse poema especialmente não aparece, né? Mas é um poema bastante equilibrado, também nesse tipo de coisa aqui, ó, né? Nada, toda, né? Grande, mínimo, né? Que é a questão como que chama? Antítese, né? Exagero, Sim. destrui, né?
Eu tava relendo aqui, fiquei pensando, achei esse poema meio coach motivacional, assim, sei lá. Pô, deve ser Ele é aquariano, hein? todo tipo, tenha compromisso, mostra que você é capaz, mas seja humilde, seja que nem a lua, ela brilha porque ela vive alta. Ah, Então tenha atitude para ser admirado e visto como exemplo pelas pessoas. Sei lá, fiquei relendo aqui pensando nisso, achei meio coach motivacional. não, eu acho que o coach motivacional é uma avaliação do que está aqui, né? E com fins mercadológicos, né? Isso daqui não é bem isso, não, né? E se você ler os demais, você vai perceber que é diferente. E esse daqui, olhar só esse, talvez você até possa fazer esse tipo de associação que você está fazendo, né? Mas Não, mas eu digo mais assim, não o conceito de coach motivacional em si, mas o sentido do poema, né? Que ele dá esses conselhos para a aham. pessoa Na manter o verdade, equilíbrio e ser é, completa nas coisas. aham. Sim, na verdade, se você pensar em termos práticos, isso é completamente inviável, né? Porque, bom, pelo menos pela concepção que o sujeito moderno tem de si, né? Porque o sujeito moderno, ele, pela ideia da psicanálise, por exemplo, ele não é uma coisa assim completamente harmoniosa, né? Ele é algo que está pela própria ideia, pela própria concepção de como é esse sujeito, ele está em conflito consigo mesmo, né? E tem que ser assim, né? Por exemplo, o cara tem que trabalhar, mas ele está, sei lá, a fim de ir para a praia. Então ele está em conflito, né? E não é porque ele está a fim de ir para a praia que ele deve ir, né? Certo? Ou então o pior, né? O cara tá com raiva, ele tá a fim de socar a cara do outro. Por outro lado, ele não deve fazer isso, né? Então, ser inteiro é o quê? É ir socar a cara do outro ou não socar, né? É isso com a cara do outro, violência é a resposta sim. Quem tá falando? É a Kelly. Pois é. O que a Lua faria, né? A Lua não faria nada, né? Essa que é a questão, né? Então, o ser como a Lua não é um conselho prático para nenhum ser humano, né? Assim, né? Porque e também ninguém vive alto como a Lua, né? Diferente da Terra, né? Certo? Ou seja, Certo. a ideia, a imagem pode ser bonita, tanto é que esse daqui é um dos mais citados do Ricardo Reis. Mas não é um coach motivacional, porque o coach motivacional ele fica te dando conselhos, não sei se viáveis ou não, né? Mas com propósitos mercadológicos, né? Esse daqui é propósito única e exclusivamente estético, né? Certo? Né? Certo. Tá, agora, Kelly, se você olhar os demais, o conjunto da obra do Ricardo Reis, né? Você vai perceber que não, que pelo contrário, é até um pouco, dá até um pouco de desilusão, né? Até um pouco de ceticismo, né? Tudo bem? É, Tudo bem. deixa eu ver se eu acho que, aqui, ó. Esse daqui é um dos que ilustra melhor a ideia
das principais características dele, né? Alguém pode ler? Posso, Eu posso continuar lendo, se o senhor quiser. por Então, favor. Ah, lê aí, Chico. não, vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver quantos. Não, professor, deixa a Kelly ler. Na última aula, só eu que li. Tá bom, a Kelly lê. Ah, isso é verdade. Justo, justo. É verdade. Ah, Tá. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlaçamos as mãos, porque não vale a pena casarmos. Que gozemos, quer não gozemos, passamos como um rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se eu tivesse, o rio sempre correria, e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias. Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. Colhamos flores, pega tonelas e deixa no colo, e que o seu perfume suavize o momento, este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-á suave a memória, lembrando-te assim, à beira do rio, pagã triste com flores no regaço. certo, obrigado, Kelly. Ó, eu coloquei uma nota de rodapé aqui explicando o que é esse óbulo, né? É uma pequena moeda da Grécia Antiga, né? Mas vocês sabem qual é a referência do óbulo aqui? Dessa moeda? Sim, quando morre, você tem que pagar uma moedinha lá pro barqueiro. Isso. O barqueiro, que é o Caronte, né? Que vai te transportar por um rio, né? Que leva para o Hades, que é o reino dos mortos, né? Tá. Caraca, a Elo hoje tá arregaçando, hein? Putz, grila, nunca que eu ia lembrar disso. Olha só, Elo, 3 palmas. Você leu Percy Jackson, né, Elo? Eu sei que você leu Percy Jackson. Certeza que aprendeu no Percy Jackson. Nem li esse. Cara, né, eu nunca ia lembrar desse negócio. No Percy Jackson aparece essas referências? Aparece, é porque é tudo meio em cima da mitologia grega, né? Daí tem Aham. essas questões. Ele chega a citar, porque tem um dia que eles vão para o mundo inferior para Ah, encontrar Hades, blá blá blá. Tem essas referências. sei. Bom, mas o que está dizendo o poema, assim, de um modo geral? Ah, geralzão assim, amor, né? Eu acho. Penso assim. Amor? Me parece a mesma mensagem do outro. É. Por quê? Em que aspecto? De não ser mais nem menos. Peraí. Tipo um equilíbrio na relação. Ah, não vamos casar, mas não vamos terminar também. É. De certa Isso forma. aí é equilíbrio, gente? É o equilíbrio perfeito. Mas espera aí, vamos voltar lá. O Eduardo ele falou uma coisa que ficou perdida. Que é igual ao poema anterior, por que mesmo, Eduardo? É que eu tô desviando de um gurizinho aqui, professor, que tá em cima de mim aqui. Porque ele dá uma sensação de equilíbrio, né? Que não é para ser mais nem menos. Não vale a pena fazer muito balbúrdia, porque no final vai ser a mesma coisa. Aham.
Tá. Ah, eu vejo novamente o Carpe Diem aí batendo na porta. Tipo Isso, assim, não, pra que apressar? Vamos viver, tá bom do jeito que tá agora, viva o hoje. isso. É. Tipo essa moderação de prazeres também, tipo Isso. assim, sei lá, um equilíbrio ali. É uma Sem chegar nos extremos, que é tipo, não vamos. Ele fala, né, que não precisa casar, que seria um extremo no quesito da relação. Ah, tá. Você leu casar, mas é cansar. Eu li casar, é verdade. É. Viu? Não Mas, vamos cansar não, também, que se cansar termina, não quer terminar, é o equilíbrio. isso é. Desenlacemos Viu? os Deu nós. certo também. Eu Não, acho que também tem uma visão mais racional, né? também. Deu Falei. certo, Assim, que não Kelly. vale muito a pena Tá também. passar por algumas Eu acho. situações. Peraí. Deixa a Elô terminar, daí vocês falam. Desculpa. Fala, Elô. Não, é que assim, eu sinto como se esse eu lírico seja, assim, tem um olhar muito racional, né? E que ele ele prefere não não fazer certas coisas pelo futuro, assim, pelo que vai acontecer, que não vai valer a pena, como o Eduardo falou meio que nas palavras dele, né? Então mas eu acho que é um lado assim mais racional de Aham, que talvez seja melhor não tomar certas atitudes por algum motivo, né? aham. Hum, eu não É, achei racional nesse caso, eu achei meio conformista. de certa Tipo, forma. Então, meio indiferente em relação às emoções e só aceitar o que o destino vai fazer com essa relação deles. aham. Tipo, meio estoico, sei lá, Isso. conformista. Estoico é um dos termos bastante adequados para esse caso, né? Que é o quê? O Boa, certeza. estoicismo é o quê? É essa resignação, né? Diante do destino, né? É, tipo, só aceitar o poder que o destino exerce sobre nossa vida. Aham, é. Meio Zeca Pagodinho, assim, deixa a vida me levar. Só. A Kelly traz tudo para o nível mais. Eu gosto de simplificar as coisas, entendeu? Não sei explicar usando coisa chique. Então, meus divertidamente tá assim hoje. Não, assim, tem a ver com essa ideia do deixa a vida me levar. Só que essa do a vida me levar, a vida pode me levar como um rio bastante turbulento e eu vou me estrepando de uma forma bastante violenta e intensa, né? Sim, mas aí ele aceita, tipo. Eu acho que ele não quer arriscar certas coisas. Por É, isso que eu acho que porque. ele é mais racional, assim, porque ele não, ele Aham, poderia fazer um monte de coisas com ela, por exemplo, que ele poderia trocar beijos e abraços e carícias, mas ele não quer fazer isso, ele prefere não fazer. Então, por que que porque. alguém não Não, aproveitaria o momento na sua melhor forma? Não, ele não quer aproveitar na melhor forma, ele quer aham, aproveitar ali, ele quer só sentar e sentir o rio ali com ela, mas sem é, exagero. isso é. Sim, O, ele tá conformado ali, tipo, ah, tá bom. isso, Zero esforço. Igual O que eu. temos pra hoje é conformismo. é conformismo. Esse conformismo, ele é uma espécie de conformismo com a ideia, com a aceitação de que não adianta se debater, né? Não adianta se debater porque o final vai ser o mesmo, né? Então, é um conformismo nesse sentido. A Elo falou assim, de racional, de certa maneira é racional. Racional em que aspecto? Seria poderia também ler como um amor proibido, Não, acho que não tem nada de amor proibido. Por quê? porque no caso eles não poderiam ficar juntos, então talvez eles
Pelo menos assim, eu li como se Aham. fosse um casal, né? É. Que estivesse Aham. se encontrando, mas que não fosse não fosse se jogar assim nessa situação, porque não ia dar certo. Aham. É porque ele é Não. um encostado, é por isso que não dá certo. Que ele tá tipo, ah, beleza, pô, tá bom do jeito que tá. A Kelly se no lugar de uma mulher com o cara falando isso pra ela, né? Tipo, pô, que cara sem Sim. graça, né? Tá me enrolando aqui, pô. Tô contra ele Eu tô nesse morrendo de texto aí. rir aqui com aquele. Ó, esse, essa ideia dessa Lídia aqui, ela aparece em vários poemas dele, né? Como aparece no Marília de Dirceu, né? Do Tomás Antônio Gonzaga, vocês conhecem? Aham. É. Sim. Que é como se fosse assim, o pastor, né? Tem uma espécie de pastora, né? A mulher que aparece, para quem ele faz os poemas, ela não está numa posição superior, está no mesmo nível, né? Mas aqui no caso do Ricardo Reis, embora ele faça referência à mitologia, né? Ele já tem uma espécie de pessimismo muito maior do que do arcadismo propriamente dito, né? O arcadismo não tem esse pessimismo, esse ceticismo, né? Aqui, acho que a principal ideia é de que o homem, o ser humano, né, está sujeito ao destino, né, como a Kelly falou. Aqui, no caso, o destino aparece aqui como se fosse uma divindade, né, que é o fado, né, e ele governa os próprios deuses, né? Nem os deuses estão, ou inclusive os deuses estão sujeitos ao fado, né? Então, é como se ele quer viver o momento, pois é único, mas sem intensidades. Isso, é isso. Ah, Uhum. ele quer viver o momento, pois é o único, mas sem intensidades. Ele está cético com o seu destino, talvez resignado. É isso. O, o- Aham. na verdade, assim, o que a Kelly falou, a Elo falou, o que todos falaram, não é que esteja incorreto, mas é que vocês estão se colocando numa. Quer dizer, vocês não, a Kelly principalmente, né? Ela se coloca em posição identificada com a figura da mulher que está sendo enrolada. Daí ela fica brava. Ah, Não, é que eu acho não que ela seja sendo enrolada, mas tipo assim, eu acho que o poema tá bem dividido. Ele tá meio que. O cara tá refletindo, ele tá falando lá, mas tá assim. Primeiro ele tá falando que a vida é curta, né? Ele tá ali no começo, ai, porque a vida passa e blá blá aham, blá. Aí depois ele fica meio tipo, pra que compromisso, né? Meio inútil, tipo assim, sem amor e sem ódio, sem paixão. é, Daí depois, na aham. terceira parte, ele fala que ele quer ficar de boa. Tipo, ele fala, não, vamos amar tranquilamente aqui, entendeu? Pensar um pouco na Aham. vida, mas de boa, né? Vale mais, né, que estamos sentados no pé um ao outro, vendo o rio correr aqui. Sim, Vendo o rio viver a vida dele, vamos viver a nossa vida aham, também. é. Aí depois, no último, parece meio que ele já desistiu, ele chutou o balde, entendeu? Que ele tá falando que se a vida acabar também, dane-se, tipo. E se ele tiver que levar o óvulo lá pro barqueiro, Aham. tá bom, tipo, a vida passa, que pena, aceitei. Mas não é Tipo isso. não, então, mas Kelly, a questão é assim, não é que se ele tiver que levar, a questão é que ele vai levar, e ela também.
né? Então, é uma tentativa de sofrer menos, né? Entendeu? É isso. Claro, não é. Eu acho que é tipo, acho que a racionalidade entra nesse quesito, tipo, a razão sobressaindo a emoção, que é tipo uma defesa, né, Isso, contra esse sofrimento aí. isso, é. É a visão nesse aspecto de distanciamento da emoção, né? E Por isso daí, que eu falei essa questão do ficar de boa, de rejeitar o compromisso, né, que ele enlaça a mão, depois ele desenlaça. entendi. O Tipo, enlace, ele fica recusando os excessos de isso, emoções, né? Essas é paixões, isso, essas coisas. é, Sei lá, para evitar qualquer coisa que possa tirar a tranquilidade dele ou provocar algum tipo de dor. Porque ele quer ficar de boa. não, é assim, é como se, bom, o destino já tá definido e o destino é a morte, né? Então, Sim, e ele já aceitou. é, Por isso ele quer viver uma vida tranquila. isso, mesmo porque não tem outro jeito, do ponto de vista dele, não tem outro jeito assim, não adianta não aceitar, porque vai ser assim, né? Então, se sofre menos, sendo resignado e equilibrado e etc. Ou seja, você tenha que concordar com isso, mas é essa a ideia que o poema expressa, né? Tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? O que tenha percebido? Só ressalta para mim, professor, qual o estilo dele, por favor? Não, então, daí, ó, depois que a gente falou tudo isso, né, a gente pode ver nas características que são apontadas, né, esse neopaganismo, que seria a reconciliação do homem com os deuses pagãos, que são os deuses da antiguidade clássica, que personificam a natureza, né? Então ele não é cristão, porque se ele fosse cristão, ele acreditaria na vida após a morte, né? Em paraíso, né? Ou inferno, ou purgatório, não sei, né? Mas ele não é cristão. Se ele fosse cristão, ele também não seria pessimista, né? Porque a morte não é o fim, né? Então, uma das características dele é o neopaganismo. A outra é o estoicismo, né? Que a Kelly apontou, né? Aqui eu coloquei assim, desprezo às paixões e aceitação das leis da natureza. Aceitação ou resignação, né? E as leis da natureza quais são? É a passagem do tempo, né? E a morte, né? Basicamente, né? O rio é o tempo, né? Isso, que é busca pelo prazer moderado e pela tranquilidade. Recusa do amor, no caso assim, das paixões, né? Da riqueza, da honra e dos prazeres fortes, pois trazem sofrimento. E constatação da inutilidade da ação, ou seja, eles se distanciam e ficam contemplando, né? Então a ideia basicamente é essa, né? E tem o aspecto formal que não é completamente regular. Se vocês contarem as sílabas, elas variam entre 12 e 14. Ela não é completamente regular, mas ela segue mais ou menos um padrão, né? Versos mais longos e um mais curto, né? E tem todos Sim. os e tem todos os elementos, né, de um poema parecido com aquele do neoclassicismo, né?
E estrutura da ode. Ode é uma ode que seria... Pois é, os poemas deles são... Por causa Ah, fala. dos versos, né? Tipo, todos têm 4. Aham. E daí, eu não contei as sílabas, mas eu sei que na ode tinha uma combinação exata, né? Intercalando dois tipos. Igual no poema antigo, no outro lá, que intercalava 10 e 6, eu acho que era isso. Aham. Tem um padrão, eu não sei se se segue, porque eu que não vou contar, mas pensei nisso, por causa mais dos versos mesmo. A Aham. quantidade e tal, esse equilíbrio. Assim, para falar a verdade, eu não lembro dessa questão aí da estrutura, mas a gente pode ver, né? E eu vou ver aqui se eu encontro a estrutura da ode. A ode é um poema, a estrutura formal da ode. Estrofe É antiga. um bagulho lá do Renascimento, sei lá. Aham, tem a ver com a ideia de estrofe, né? Que é uma espécie de que é esse verso mais curto, talvez, que apareça no final de cada estrofe, né? Na verdade, eu teria que ver melhor com calma depois para passar para vocês isso aí, né? São chamados. Ah, foi só um comentário, não. Sei Não, lá, que me tudo bem, lembrou. mas é importante sim, porque os poemas deles são chamados odes, né? E Hum. que mais? Rima branca. É, rima branca É ou rima branca que fala? sim, ou ausência de rima, né? A gente pode falar que também é ausência de rima, né? Tem figura de linguagem também, que eu não sei a palavra, que é repetição de consoante. Aham, a literação, por exemplo, Isso daí. A letra S. em que, por exemplo, que socialmente Ah, e em todos, tem 1 milhão de S, em quase todos os versos. é que geralmente a gente vê num trecho mais específico quando se Tipo assim, repete ali assim. no segunda estrofe, que... Pera, perdi. Não é na segunda. Por exemplo, em Sem Desassossegos Grandes, por exemplo, né? E Sem Desassossegos Grandes, né? Aparece bastante esse som, né? Eu achei Sim. que visualmente também tem uma sensação assim como se fosse um rio, uma parte assim maior, menor, como se fosse o Aham, curso do rio assim. Não sei sim, se tem a ver. pode ter também. Que é algo que varia, mas de uma maneira relativamente estável, equilibrada, né? A ideia do rio aparece bastante, né? Vem sentar-te comigo, lide à beira do rio. Sendo que esse rio, eu vi agora o comentário do chat aqui, não, contei, mas as, os versos não são regulares. É, a ideia do rio tem a ver com o tempo, né? Então, vem sentar-te comigo à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa, né? A ideia da vida passa e não estamos de mãos enlaçadas, as mãos. De certa maneira, quando eles se sentam à beira do rio, eles estão num
estão contemplando, né? Eles não estão sendo levados pelo rio como a... Eles não estão levados pelo rio como a música do Zeca Pagodinho, né? No caso, não era pelo rio, é ele mesmo, só aceitando tudo que o destino trouxer pra ele. Mas essa aceitação, ela pode, dependendo de como a gente interpretar, ela pode dar a entender assim, eu me deixo levar pelas emoções, né? Ou pela aventura, né? Pelo acaso, né? E não é isso, né? Uhum. E aí aparece também que é essa de crianças, né? Crianças adultas. Depois pensemos crianças adultas, a vida passa e nada deixa e nunca regressa. Vai para o mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Então, de certa forma, a todo momento ele está trazendo à tona a consciência da morte, né? Certo? Por isso, não se apegar ao outro, né? Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passemos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desafios grandes. Certo? Bom, a ideia toda já foi, os temas todos já foram apontados. Mas, às vezes, quando a gente lê mais detalhadamente, a gente vai encontrando mais aspectos assim que passaram desapercebidos, né? Uhum. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos. Nem se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amém. Pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. É uma ideia de distanciamento mesmo, né? Distanciamento emocional, né? Não quer dizer que a Kelly interpretou mais no sentido de querer compromisso, porque ela se cansarmos com casarmos, né? E também o enlacemos as mãos como se fosse um A compromisso. questão do enlacemos, eu vi isso como um relacionamento mesmo. Mas Mas é um acho que o que pesou relacionamento. pra mim, tanto nesse quanto no outro, foi a questão do carpe diem, tipo, ele não quer Aham, muito ficar se preocupando com o que vem pela frente, ele quer viver agora, assim, ficar isso, tranquilo, não ficar isso, pensando em coisas. é isso mesmo. Olhamos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento. Este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Eu acho que esse verso ilustra bastante a atitude do Ricardo Reis de um modo geral, né? Pagãos inocentes da decadência, né? Que é bastante contra... Professor, Oi, fala, Elô. as características dele em si, do Ricardo, Aham. tem algumas especificidades? Porque, assim, tem essa relação com a natureza muito grande, né? Pelo menos Sim, nesses dois. Não sei se foi sim. coincidência. Não, é isso mesmo. De um modo geral, isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, É uma característica dele ou do poema? não, dele, Essas... é, Tá. do Ricardo Reis. São características gerais apontadas no Ricardo Reis que a gente encontra nesse poema, né? Enquanto que no outro não encontra tanto.
né? O outro poderia, talvez, ser até assinado por um outro heterônimo que não seria tão estranho, né? O que eu senti, assim, foi muito essa relação com a natureza, de ser como a natureza, que a natureza ensina, né, essa Isso. coisa assim. É. No outro foi a relação com a lua, né, Aham. de se assemelhar à lua. E esse se assemelhar ao rio, que só vai percorrendo, né, e não, É. Sim. ele não faz muito movimento muito diferente. Ele tem aquele movimento, assim, meio que... Aham. Então, eu acho que Na essa verdade, relação também. Não vamos sim. exagerar, né? Essa coisa, É. porque é diferente do Rio. Então, eu achei muito. Eu consegui sentir muito essa relação com a natureza. Aham. É. Em outros aparece mais claramente os deuses pagãos representando a natureza, né? Aparece mais claramente isso. Aqui só aparece o fado, aparece o óbolo, né, do barqueiro sombrio, aparece esse o termo pagãos, né? Eu acho que o pagão ele já tem essa relação com a natureza, Sim, né? já tem. Eles Pagão, já meio que acreditam que os deuses estão ali na isso, natureza. Então, isso, é. talvez seja por Deuses, isso. aham, é. Os deuses pagãos, eles são aqueles da antiguidade clássica que representam a natureza e depois, com o cristianismo, eles são considerados mitologia, né? Eles acabam se transformando em mitologia, perdendo o aspecto de religião, né? Mas na literatura, eles acabam sendo resgatados como temas, né? Bom, então aqui, de certa maneira, tem o desfrutar, o momento, né, que, que a Kelly falou, né, do Carpe Diem, né? Ao menos se for, ao menos se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha Professor, cabeça te arda. Oi, fala. tem alguma relação também com a época? Essa decadência? Alguma coisa de Portugal na época que estava acontecendo? Bom, a gente está aqui mais ou menos na época da Primeira Guerra, né? Eu não sei exatamente qual é a, mas bem observado, Elo. Isso influi, né? Porque numa época de guerra e ainda mais da Primeira Guerra, né? Ele Uhum. é muito difícil ficar escrevendo algo muito otimista, né? É, e meio que foge, né? Tá fugindo É, dessa. é. Eu não sei exatamente qual é o ano desse poema, mas o Fernando Pessoa está muito relacionado com isso, o modernismo português, né? A época do modernismo português está muito relacionada com a época da Primeira Guerra, né? Inclusive, eu tô tentando ver aqui quando que ele morre, o Fernando Pessoa. Porque daí a gente vai ter certeza que o poema, embora não tenha sido colocado data nele, ele morre em 1935, né? Ou seja, já é, Ah, passou pela guerra, né? é, já é depois da, da Primeira Guerra. Mas, enfim, esse termo decadência, muitas vezes ele aparece relacionado
com o final do século XIX, mas não é o caso aqui, né? Aqui já é posterior, né? Mas tem a ver com uma espécie de descrença, por exemplo, da civilização ocidental, esse tipo de coisa, né? Porque a guerra, a Primeira Guerra, foi algo muito marcante na história, né? O fato das principais potências políticas e econômicas do mundo entrarem em por, por interesse, por disputa política e econômica. É algo, né? Bom, e no poema eles estão falando, ele está falando dessas duas últimas estrofes, está falando se ele morrer antes, como seria a lembrança dela, né? Então a lembrança seria menos dolorosa por ter sido menos a relação menos apaixonada, né? Mais controlada. A criança está relacionado com isso, né? Terem sido crianças, né? E na última estrofe, se ela morrer antes, né? Antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada tenho que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-á suave a memória, lembrando-te assim, beira-rio, pagã triste com flores no regaço. Na verdade, é bastante desolador, né, se a gente for pensar, né? Mas é poema, né? Ou seja, se a gente comparar com o anterior, nesse anterior, a Kelly fez o comentário do coach, como que é? Coach motivacional. Coach motivacional. Nesse segundo não cabe, né? Certo? Não, não tem nada de motivação. É Pois só o cara é, aceitando a vida. Refletindo um pouco, tipo, caraca, onde eu vou morrer? E aí? é, é. E essa é a resposta que ele apresenta, né? Mas é claro que também é uma resposta poética, né? Para a vida prática, a poesia não serve, né? Ou não se propõe a resolver a questões da vida prática, né? Como se fosse uma possível resposta filosófica, existencial ou poética, né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá, então, assim, como nos outros heterônimos, eu coloquei aqui, né, o livro em PDF, né, com o que seria a obra completa do Ricardo Reis, né, para vocês explorarem os demais poemas, né, vocês vão perceber que muita coisa se repete, né, talvez de todos, talvez esse que tem as características mais constantes, mais fáceis de resumir, eu acho, né? Aqui também tem referência a, ao cristianismo, né, que pode causar algum tipo de polêmica, dependendo de qual seja a fé de cada um, né? Mas o sentido aqui é do cristianismo em oposição a esse paganismo que ele está adotando, né? E daí eu vou escrever, né, formular a proposta teórica, a, a proposta da atividade, né?
e vou colocar no Moodle. Caso o meu Moodle não tenha voltado, né, eu mando pelo WhatsApp por enquanto, né? E tá fora mesmo. Tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Esse material aí que o senhor apresentou na aula hoje com o poema, né, e a análise dele, o senhor vai disponibilizar para a gente? Ah, sim, eu posso disponibilizar. Você diz o arquivo, aquele arquivo do segundo poema, né? Isso, e pode ser o do primeiro também, que tinha lá tinha lá o senhor escreveu lá também as análises, né? Só para ter em O, mãos a questão da análise. não, então, Shirley, vamos voltar lá, só para eu, esse aqui já está lá, tá bom? Esse daqui é um livro completo, assim, mais introdutório, né? Falando sobre o Fernando Pessoa, o ortônimo e heterônimos, né? Esse já está lá, é bastante completo. Esse aqui não está, e eu posso mandar, inclusive, pelo WhatsApp para ser mais rápido, uma vez que o Moodle meu está fora, né? E o outro, que eu fechei aqui, mas o outro já está também, que são as obras, os poemas completos do Ricardo Reis. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, professora, eu me perdi aqui. Tudo bem. O que é os. Tá de olho nos bizu. Que bizu? Ué, toda a análise que o senhor fez aí, é tudo bizu. Tá. Não, se a hora que vier a próxima análise, só dá uma vasculhada ali rapidinho, entendeu? Já tá meio caminho andado. Então, o Eduardo está perguntando se vai valer dois. Então, a ideia é assim, como são 4 autores, né, que a gente estudou, ou um que se desdobra em 4, vocês vão escolher 2 dos 4 e escolher um poema desses 2 que vocês, desses 2 autores, ou heterônimos, ou ortônimo, né? Certo? São 2 poemas que vocês têm que analisar, né? Levando em conta o que a gente já analisou, né, para não repetir, e o material que está lá. Tá bom? Mas eu vou escrever direitinho para não ficar. Daí vocês podem fazer pergunta a partir do que está escrito, né? Mas eu acredito que não tem segredo, né? É o que a gente vem fazendo desde sempre. A única coisa é não fazer daquilo que já foi suficientemente analisado em sala, né? E, e escolher 2 autores diferentes, né? Ou seja, não pegar 2 do Fernando Pessoa, ou não pegar 2 poemas do mesmo heterônimo ou do ortônimo, certo? Certo. Então tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou a gente pode hoje? Eu tô de boa. Tá. Então, qualquer coisa, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar pelo WhatsApp, tá bom? Tá. Então tá. Tá bom. Então, obrigado e até. Eu não sei de cabeça a data do encontro, mas já vai ser em novembro, né? E eu passo a data para vocês. Mas vocês têm lá. Tá bom. Então tá. Então, obrigado. Acho que é dia 3. Acho que vai ser no dia 3 mesmo.
O que eu tenho anotado aqui é isso, professor. Ah, então tá bom. Então até o dia 3 de novembro, terça-feira. Até. Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigada pela Tchau. aula. Eu Boa que noite. agradeço pela participação de Tchau, vocês. professor. Até a